uma vez para papear com vocês. Eu já quero pedir desculpa para vocês se a luz ficar refletindo muito. Eu tô gravando no carro, né? Tá bastante sol hoje, graças a Deus. Mas dependendo da posição que pega, bate o reflexo e fica bem, né, estourado. Então vamos lá. Me pediram em um dos papos de pro, nos comentários, para eu falar sobre a minha posição enquanto CP, quando eu era CP o ano passado, perante os conflitos entre as crianças, né? Até me falaram, você não precisa citar nome de criança, nada, mas como você lidava com os conflitos como coordenadora. E eu achei esse assunto muito interessante, porque às vezes na nossa rotina do dia a dia, na correria, a gente não para pensar nessas atitudes. Aquilo já está tão dentro de nós, a forma como a gente age, a forma como a gente lida, que a gente não para pensar. E é aí que a gente vê o quão importante é cada integrante da escola, cada funcionário, cada pessoa dentro da escola, né? O quanto elas são essenciais para esse tipo de trabalho pedagógico, né? Não só o professor, não só o coordenador, mas todo mundo que está envolvido ali no processo pedagógico dentro da escola, né? Então eu vou conversar com vocês sobre esses conflitos que acontecem dentro da escola. Só que não tem como eu falar de conflitos só falando dos conflitos entre as crianças. Então vamos lá. A minha realidade é uma realidade de educação infantil. Então, tanto como coordenadora, tanto quanto professora, a minha realidade é de educação infantil. Então, que tipo de conflitos a gente tem dentro da educação infantil, né? Além da criança, sim, ela tem os conflitos com os seus amigos, com os seus pares, que a gente chama, né? Que são os iguais a ela, que são seus colegas. Na educação infantil, isso é um processo óbvio de vida toda do ser humano, né? O ser humano, ele vive em constante transformação, ele passa por diferentes crises, né, de amadurecimento na sua vida. E a criança, na primeira infância, principalmente, é um momento onde ela passa por muitos momentos de crise de amadurecimento, né? Então, é muito comum que nessa fase os conflitos aconteçam. Então, além desses conflitos com os pares, ela tem os conflitos internos com ela mesma, a criança com ela mesma. Ela tem os conflitos dela não só com os seus pares iguais, mas com os seus pares dentro da escola. Então, com professores, com funcionários da escola, com a equipe gestora. Então a criança, ela entra em conflito com a professora quando a professora exige dela, digamos assim, um limite, ou quando ela fala assim, faça isso, agora é hora de fazer isso, né? A criança, às vezes ela tá naquele momento egocêntrico dela de é meu, só meu, agora eu quero fazer isso. A professora vem e fala, não, vamos fazer aquilo. Ou então, agora vamos dividir o brinquedo. A criança fala, não, mas eu não quero dividir o brinquedo. Então ela cria esse conflito com a professora, com o professor, né? Ela cria um conflito com os outros funcionários da escola. Então, um funcionário da limpeza, que num momento, ele tá varrendo a sala, mas eu quero entrar para guardar o meu blusão. Não, agora você vai ter que esperar um pouco, porque eu tô limpando a sala. Então é um conflito. Ela entra em conflito com a gestão, né? A partir do momento em que o professor, a professora não consegue mais encontrar estratégias dentro de si para lidar com aquele momento de tensão, de conflito, ela encaminha a criança para a equipe gestora. Então, às vezes a criança também encara isso como um conflito, né? Pô, caramba, pra onde me mandaram, né? Tô na sala da diretoria, tô na sala da diretora, o que eu tô fazendo aqui, né? E até ela entender que, às vezes, a sala da direção, ela não deve ser entendida como um castigo, né? Então, é um conflito. Então, a gente pode perceber que a criança, ela vive em meio a diversos conflitos. E isso é natural. A gente não tem que entender só o conflito de uma maneira negativa. O conflito, ele existe para amadurecer aquela criança. E vai depender de como ela lida e de como quem está auxiliando essa criança lida com esse conflito. Então, se um professor não sabe lidar com o conflito da criança, provavelmente essa criança ela não vai aprender a lidar com esse momento de crise e tensão na vida dela. Vai ser muito mais difícil. Além disso, além do ambiente escolar, a criança ela vive um momento de conflito com a própria família. Sim, além da gente ter aí na nossa sociedade diferentes tipos e configurações de família,
Não só no quesito pai, mãe, só pai. Não tô falando nisso, mas no quesito de personalidade, de caráter. Cada família tem uma personalidade, cada família tem um costume, cada família tem um estilo de vida. Então, às vezes a família se coloca na frente de uma escola que vai mudar um pouco da sua rotina, vai exigir um pouco de um outro comportamento familiar. Isso é um conflito e a criança está imersa nesse conflito. Então, além da família ter que se adaptar a isso, muitas vezes a criança, a primeira vez na escola, mudança de escola, a criança entende que a família está abandonando, né? Eles estão me abandonando, estão me deixando, estão me colocando num outro lugar. Então é um conflito. Como que a gente vai lidar com isso? Depende de cada família. Então, isso é uma coisa que rende uma série de vídeos aqui, mas vamos falar num aspecto geral. Bom, como eu falei pra vocês, criança vive em conflito. Nós vivemos em conflito. E isso é normal, isso tem que acontecer. A criança, ela precisa passar por um momento de estresse, de conflito na vida dela, para que novos aprendizados se acomodem dentro dela. Então, como eu falei, o papel de cada profissional dentro da escola é muito importante. O professor, ele tá ali no dia a dia da rotina da sala de aula. Então, dependendo muito da configuração daquela rotina, se é uma escola com 35 crianças, que é a nossa realidade, um professor só, carências múltiplas, né, das crianças e das famílias, necessidades múltiplas das crianças. Muitas vezes os conflitos acontecem e o professor, ele vai lidando. O professor, ele vai encontrando estratégias. O professor vai encontrando meios. O professor, ele vai ali contornando a situação sempre da melhor maneira possível. Pelo menos é assim que tem que acontecer. Chega uma hora que nós somos seres humanos e muitas vezes, enquanto professores, a gente não consegue mais encontrar estratégias para lidar da melhor forma possível. A gente sim sai do nosso estado normal, sabe? De paciência. E a gente acaba precisando de uma ajuda. Quem é essa ajuda? Essa ajuda é justamente da equipe gestora. Não que a equipe gestora tenha que aparecer nessa história somente quando o professor não tem mais alternativas para seguir, somente quando o professor já não sabe mais o que fazer. Não. A equipe gestora, ela tá lá tanto para acompanhar todo o processo, para que, quem sabe, ela evite que a situação chegue a um ponto um ponto difícil de se lidar, tanto quanto para formar o professor, para capacitar esse professor a lidar com esse tipo de situação. Então, assim, como o professor ele tá muito ali na rotina do dia a dia, o coordenador pedagógico, apesar dele também estar a par de tudo que acontece na rotina da escola, ele tem uma visão mais distanciada. Então, ele muitas vezes não está no calor do momento, ele consegue enxergar a situação de um outro ponto de vista, digamos assim, mais calmo, e ele pode e deve auxiliar o professor nesse momento. Então, a partir do momento que o professor leva uma criança para a coordenação ou que a coordenação observa isso acontecendo dentro da sala de aula, é mais do que dever imediato intervir. E qual que é essa intervenção? Aí, isso depende muito de cada situação. Então, assim, desde você retirar a criança, principalmente, do foco do problema, do foco do conflito, que pode estar prejudicando o emocional, o psicológico daquela criança. Então, às vezes ela está no meio da sala de aula, os amigos acabam ficando agitados, a sala de aula começa a ficar agitada, a atividade desanda, né? Quebra-se um ciclo que acontece dentro da sala de aula. Então, você tirando a criança desse foco, você acalma tanto a sala de aula quanto a criança, né? Você, por consequência disso, você acalma o professor também, que já está, às vezes, no seu limite e precisa de uma ajuda. Então, você tirando a criança do foco, aquilo já pode servir já é uma intervenção. Você, como coordenador, conhece aquela criança, você conhece a família daquela criança. Ou se você não conhece, você tem a possibilidade de conhecer. Então, de conversar com aquela criança, de chamar aquela família para uma conversa, se for necessário, e de entender o porquê que aquela criança age dessa forma. Muitas vezes o professor,
o professor ele está sempre disponível e disposto a conhecer as famílias. Mas, como eu falei, no dia a dia é muito difícil você ficar marcando conversas todos os dias, né? O coordenador, ele já tem mais esse envolvimento. Então, por mais que ele não marque uma reunião, mas o coordenador pedagógico liga para a família. Então, enquanto o professor está na sala de aula, o coordenador pedagógico pode pelo menos ligar para aquela família e conversar, tentar entender, né? Quem sabe marcar uma reunião para aí sim o professor participar. Então, é um papel importantíssimo esse do coordenador pedagógico, né? O coordenador também pode e deve intervir, dando o aconselhamento necessário para a criança, né? Então, essa questão dos limites, essa questão do abraçar a criança na sua necessidade, o que está acontecendo, vamos tentar resolver, né? Vamos chamar o outro colega com que você estava com conflito, a outra pessoa que você estava brigando, vamos entender a situação e tentar resolver da melhor forma possível, né? A gente também, dentro da escola, tudo é feito para o melhor da criança. E como mãe, né? Como mãe, como pai, como família, quando a gente quer o melhor para o nosso bem, para o nosso filho, a gente nem sempre passa a mão na cabeça, né? A gente tem que dar o limite, a gente tem que mostrar como que a vida realmente é. Muitas crianças não têm isso dentro de casa, muitas crianças não têm esse trabalho feito dentro de casa e muitas vezes nós, enquanto escola, precisamos suprir isso e trabalhar isso na criança também. Então, é um trabalho, é um processo de dia a dia, de anos, é um processo de formiguinha que muitas vezes a gente trabalha dentro da escola, a criança chega em casa e esse processo é todo destruído, dependendo da família, e dependendo da família esse processo ele é enriquecido, ele é fortalecido, né? E é um processo que, por mais que a criança fique de 1 a 2 anos com a gente dentro da escola, ele tem que ser feito. E é um processo que se estende muitas vezes à família também, né? Porque a família precisa estar presente, a família precisa saber o que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha, a família precisa participar também desse processo. Então, a escola também, às vezes, acaba formando a família para lidar com isso. Então, essa questão dos conflitos, elas acontecem diariamente. Na escola em que eu estive como coordenadora, eu posso dizer que é uma escola muito abençoada, assim, porque não são muitos os casos. A gente não tem, eu não tive a necessidade de intervir muito, lembrando que eram 250 famílias, né, 250 crianças. E não houve a necessidade de intervir tantas vezes. Aconteceram sim casos em que a gente teve que trabalhar junto com a professora, junto com a família, junto com a criança. Mas aí é o que eu falei, são situações muito individuais, que dependem muito de quem é essa criança, quem é a família, o que aconteceu, por que aconteceu. Por isso que a gente precisa de profissionais que estejam preparados para lidar com isso. Não que sejam bonzinhos, né? Não é isso, mas são profissionais que estejam preparados para entender quem é a criança que tá ali, né? Por que ela fez aquilo. Então, assim, de uma forma geral, é mais ou menos assim que eu acredito que seja o correto de se agir numa posição de coordenador e como qualquer outro funcionário dentro da escola. A gente está lá para se abraçar, tanto os funcionários, então, assim, muitas vezes a equipe de apoio são os anjos da guarda dos professores. Às vezes o coordenador não está, às vezes o diretor não está, por algum motivo, ou então o coordenador está em alguma reunião, o diretor não foi naquele dia. O grupo de apoio, os funcionários de grupo de apoio, que são, sabe, as pessoas que estão ali para auxiliar em banheiro, alimentação, tudo, eles também ajudam e muito, e muito. Na escola que eu trabalhei como coordenadora, era muito gostoso de ver que às vezes a situação não precisava chegar até em mim, né? Você fica sabendo do que está acontecendo, mas antes daquilo tomar uma proporção muito maior, o pessoal de apoio já está dentro da sala de aula com o professor. Quer me ajuda? Quer que eu vá dar uma volta com essa criança? Quer que eu converse com essa criança? Você quer, sabe assim, você quer que eu fique aqui na sua sala enquanto você toma uma água, enquanto você respira? Isso é muito bacana, isso precisa acontecer dentro das escolas, porque nós somos parceiros, né? E se não houver essa parceria, se a gente trabalhar sozinho, é muito difícil. E isso, infelizmente, acontece também em muitas outras escolas, tá bom? Então, eu acho que, resumindo, bem resumidamente, é assim que os conflitos acontecem. Se vocês quiserem, a gente pode estender esse tema para
conflitos, para os mais diferentes e diversos tipos de conflitos dentro da escola, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!